Oi, pessoal, eu sou a Bruna Viana, sou Head de Agro aqui na Ouriz. Estou aqui com um convidado para a gente falar muito sobre investimentos no agro aqui no nosso Ouriz Talks. André, Oi, Bruna. obrigada pela presença. O André é fundador da Rural e a gente está aqui para bater um papo, né, André? Falar de alguns investimentos dentro do agro, da porteira para dentro também, né? Não só do mercado de capitais. Exato. Falar sobre investimentos no agro, investimento em tecnologia do agro, que é exatamente o que a gente faz, né? A gente veio com o propósito de unir o agro real do agro tecnológico, né? Tem um hiato muito grande aí, e as dores são as mesmas de tanto da indústria como do produtor, e nós estamos aí com uma proposta muito interessante, e a gente vem fazendo essa união dos mercados. Boa. André, vamos lá. Como que, assim, de forma simples e prática, como investir no agro pode gerar retorno e impulsionar o desenvolvimento? Bom, no nosso caso aqui, né, que a gente vai conversar hoje, o nosso foco principal é investimento em tecnologia do agro, tá? A tecnologia no agro é um caminho sem volta, né? A gente percebeu muito ah, na pandemia, né? Acelerou o processo da adoção, né? Que a tecnologia, tudo vai ser tecnológico amanhã, né? E a tecnologia é o caminho sem volta para tudo, né? E principalmente para o agro, a gente vê os grandes resultados que nós temos aí, principalmente de grandes grupos, né, que são mais relevantes e acabam aparecendo mais na mídia, mas a ideia aqui nossa é, de fato, a gente democratizar essa tecnologia, organizamos essa indústria da tecnologia, né, dentro de uma grande plataforma hoje também, e nós investimos nessas empresas que nós acreditamos que possam impulsionar dentro da nossa tese de investimentos, tá? Qual tecnologia pode mais impulsionar e, de fato, trazer eficiência e desenvolvimento para tanto a indústria como os produtores na ponta final. Boa. E, por exemplo, eu sou produtora, tá? E eu quero investir. Existe um veículo, um fundo específico para eu fazer um investimento, e esse estudo pode vir para dentro da minha fazenda? Como que funciona? Bruna, excelente pergunta. Como é que isso nasce? Tá? Isso nasce com uma dor, principalmente até nossa, né, de fundadores, que somos também atuantes no agro, poxa, como que nós vamos, de fato, levar isso ao maior número de pessoas possíveis, né? E o que a gente acabou criando, né? A gente criou um fundo, né, que é um FIP, né, que é um fundo de investimentos e participações, um fundo tradicional, clássico, para esse fim, e nós fomos, ao longo desse período, desses últimos 3 anos de atuação, trazendo as principais lideranças do mercado para investir conosco. Só que não é só investir conosco, mas são as pessoas que nos ajudam a validar as teses. Tá? No agro, você tem um processo mais lento, um processo de teste, um processo de safra, um processo onde que você precisa ver se de fato essa empresa, vamos dizer no caso aqui as Agitex, as empresas de tecnologia que nós estamos falando, se de fato ela tem uma eficiência na ponta. E nada melhor do que uma pessoa de referência para poder validar. Então nós trouxemos as lideranças, um dos maiores produtores de cana, investem e validam isso conosco, parte de logística, soja, grãos, pecuária, na parte de food também. Então, ou seja, a gente foi unindo a cadeia toda, e são as pessoas que são referências e são as pessoas que nos ajudam a validar. E depois nós trazemos isso para dentro de casa. O grande comitê hoje de aprovação são os próprios investidores que estão. Então, não é só da minha cabeça, não é da cabeça do Rodrigues. Não é da... Então, isso é, de fato, poxa, um colegiado, porque se eu levei isso para validar de um produtor de cana que investe conosco, ele deu aval, contratou essa empresa e vem no comitê defender o investimento, poxa, sabe, a chance da gente ter um erro na ponta final diminui bastante. Tá? Mitiga o risco. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo, a gente, poxa, pega todo esse conhecimento, traz toda essa informação para dentro de casa, nós fazemos o investimento, obviamente, depois de todas as diligências da empresa, e nós impulsionamos essa empresa a crescer. Tá? Ou seja, eu vou apresentar para outros produtores, nós vamos apresentar para usinas, nós vamos apresentar para da cana, no caso, que se ela atua no mercado de açúcar, é algo que nós vamos levar para todo mundo. Então,
esse é um pouco do que a gente faz, essa conexão. A gente não faz o famoso spray and pray, né, que a turma fala, que é investe e vamos acender vela para ver se dá certo. Não, eu acredito que, de fato, a gente tem que, porra, abraçar a empresa e impulsionar, quer dizer, ajudá-la no crescimento. Boa. E assim, andando muito aí pelo Centro-Oeste, eu escuto muito falar em relação assim, invisto no fundo, mas eu não sei e que de fato o gestor tá fazendo, né? É na economia real, então eu acho que o seu fundo traz muito isso, né? Ele é usado para a economia real, dentro do agro, levando tecnologia. Exatamente. Porque ele é um fundo, ele é só um veículo, né? Porque a gente Tá, precisa desse veículo para fazer os aportes, para poder exato. comprar as empresas. Então, Aham, não existe dinheiro lá dentro, né? Então, aham. simplesmente por nós estamos investindo numa empresa que pode ser uma prestadora de serviço para esse investidor, que é o caso hoje, o fundo ele é composto por só investidores do agro, tá? Olha, Então, por isso que esse assunto é um assunto que eu até brinco, eu falo que eu convido, falo, gente, vem investir, vem ajudar esse laboratório, porque, de fato, ele não é simplesmente só um investimento comum, né? Ele é um investimento na tecnologia que vai levar para o seu negócio a melhoria, a eficiência, a produtividade que você busca. Tá? Todo mundo busca tecnologia, sim. mas a dificuldade era até onde achar isso tudo. Nós conseguimos organizar, poder medir, avaliar essas empresas todas, e aí, de fato, a gente leva o que for melhor para essa indústria ou para esse produtor. Então, o investidor ele tem a rentabilidade do fundo e tem a rentabilidade dentro da própria fazenda dele, né? Exato. Então, eu até brinco, né? Até brinco com a turma, porque a turma que investe com a gente é a turma muito próxima, né? A turma toda do agro, eu até brinco, eu falo assim, ô Bruna, me dá um cheque especial aqui, que por acaso eu vou te devolver com alguma rentabilidade, Uhum. mas o grande lance aqui é o acesso que você tem à tecnologia e o que isso vai melhorar no seu negócio, o que você está buscando. Então, teoricamente, eu não estou vendendo serviço nenhum, eu estou te convidando para vir investir na tecnologia que nós precisamos para o desenvolvimento da cadeia, para o desenvolvimento do agro brasileiro, e Perfeito. você é um dos responsáveis por isso. E automaticamente você vai melhorar e beneficiar o seu negócio, né? Então, esse é o grande lance. Aí eu falo, ó, por acaso você vai Você ter uma vai ter uma rentabilidade. rentabilidade. Obviamente, brincadeira, isso abate, mas assim, é um pouco do contexto da coisa, que não é simplesmente, não estou vendendo um produto financeiro, mas nós estamos vendendo aqui, de fato, poxa, convidando um grande network, tem muita gente bacana nesse ecossistema aqui que nós desenvolvemos. Entendi. E eu queria que você falasse um pouco de um exemplo real de uma empresa de tecnologia que vocês investiram e como que vocês procuram, enfim, cita um exemplo Então, real bom, de como. o que a gente acredita, tá? A gente não acredita em unicórnio do agro, tá? Que eu Tá. digo assim, essa empresa vai valer US$ 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Por quê? Primeiro que o processo é um processo mais lento, é um processo de poucos clientes, né? É um processo onde a gente investe só em empresas SaaS, são empresas de tecnologia pura, com CAPEX muito baixo, né? Então, são empresas escaláveis, mas é um processo mais lento. O processo do agro, você tem que testar, você tem que validar, isso leva 6 meses, e aí você vai começar a aumentar dentro da sua propriedade, começa lá com 10% da propriedade, vai para 30%, vai para 60%. Então, tem um processo longo. Então, o que acontece? Tem um caso muito interessante. A gente acredita que essas empresas vão ser vendidas para as grandes corporações, e é isso que a gente faz hoje. Então, a gente tem um caso super interessante em Ribeirão Preto, da Bem Agro, que é uma empresa que nasceu dentro do mercado de açúcar real, tá? Ela faz todo um monitoramento da produção via drone, identifica broca, má plantio, formação, desníveis, etc., uma série de informações. Essa tecnologia é toda passada para a plataforma dela via IA, e essa tecnologia é embarcada dentro do extrator da Case New Holland, da CNH. E aí, obviamente, a máquina vai executar o trabalho que foi pré-selecionado. Então, e o que acontece? Olha que coisa interessante. Teve uma empresa aí aproximadamente, acho que deve ter um mês hoje, né? A gente está gravando aqui, mas não sei quando vai passar, mas enfim, foi mais ou menos há três semanas atrás, um mês.
A John Deere, que é a maior concorrente da CNH, Uhum. fez uma aquisição de uma empresa dessa nos Estados Unidos por 300 milhões de dólares, Olha. super similar com a Benagro em Ribeirão. Então, assim, isso vem para chancelar, de fato, um pouco do que a gente acredita, para que a gente possa, obviamente, monetizar o investimento, né? Mas a saída é uma saída para uma grande corporação. Então, o grande lance é o seguinte: as empresas hoje veem valor na Rural, da ajuda de fato que a gente traz para essa empresa, não só como apresentar clientes, mas na governança, a gente participa de toda a diretoria, das reuniões de conselho. Então, a gente está envolvido no processo todo, tá? Ajuda de fato a pivotar eventualmente produto, forma de cobrança e tudo mais. E a gente acredita que vai ter esse ciclo. Então, a gente entra bem, as empresas nos procuram, tá? Querem que nós estejamos na parte de conselho e investindo junto. Então, a gente entra bem na empresa, quer dizer, né, faz um acordo financeiro interessante na entrada, pelo esse valor nosso que a gente agrega, e aí a ideia é sair depois para essa grande corporação, de fato você monetiza, né, a forma de monetizar, e aí o capital retorna para o investidor. Então, esse é o grande lance, tá? A gente, poxa, entra numa empresa teoricamente com valuation, poxa, mais baixo, tá? E a gente impulsiona e traz para as rodadas de investimento as grandes corporações. Então, nesse caso, no Ribeirão, a gente levou a CNH para o cap table dessa empresa, a Suzano e a Atmos, tá? Então, se a gente leva as grandes corporações, que são as corporações que eventualmente vão fazer aquisição. Então, é isso que a gente vem fazendo. Muito bem. E assim, Morim, para quem, motivos, para quem nunca investiu no agro, o que você falaria para mim? Uma pessoa que nunca investiu no agro, Por que mas eu é do deveria? agro, mas é do agro. Não, nunca investiu no Ó, eu sou agro. suspeito porque eu sou apaixonado no agro, né? Então, eu acho que você também. Então, eu acho que para a pessoa que nunca investiu no agro, é uma forma de se envolver e conhecer esse mundo de fato, porque você vê na prática, na ponta, a coisa acontecer, né? Então, assim, é uma pessoa que vai estar envolvida, né? Quer dizer, a gente tem os nossos relatórios, tem as nossas reuniões mensais, então existe os eventos todos que a gente faz. Então, assim, é uma forma desse investidor começar a se envolver no mercado hoje que representa 30% do nosso PIB e só cresce, Exato. né? E só cresce e é referência em tecnologia para o mundo. Então, assim, além de tudo, além de se investir, é um aprendizado bacana, entendeu? E, querendo ou não, tudo que a gente tem alguma coisa voltada à água, exato. Exatamente. E gera retorno, né? Não, gera retorno. Funciona o desenvolvimento sustentável, enfim, não tem por que não investir. É uma forma de diversificação, né? Exato. É uma forma de diversificar realmente o teu portfólio como investidor, né? Você investe, do mesmo jeito que você investe num CRA, por exemplo, ou num Fiagro, por exemplo, você pode investir, poxa, em um veículo que compra empresas no agro, né? Que ajudam a impulsionar tanto a indústria como o produtor final. Então, você está no agro de qualquer maneira, obviamente um produto diferente, um produto você está adquirindo de fato empresas, Sim. né? Mas é uma diversificação. Com certeza. Obrigada, Amorim, pelo bate-papo. Foi muito bom, esclarecedor. Eu que agradeço, sempre as ordens aí. Obrigada, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, procura aqui o time da Oriz, manda e-mail, mensagem, WhatsApp e até a próxima.